Meus caros, o assunto do dia hoje é o depoimento de Rui Pinto, o julgamento em que ele é o arguido principal, e penso que único, não sei, mas pelo menos é o principal. E neste momento está a prestar declarações o seu antigo advogado, Aníbal Pinto, que todos conhecem com certeza dos debates, dos calorosos debates, dos inteligentíssimos debates na CMTV, na altura com ou contra o atual deputado e presidente do Chega, André Ventura. Com certeza que se lembram daquela troca de galhardetes de elevadíssimo valor intelectual entre o Aníbal Pinto e os seus colegas de painel. Bom, mas não é sobre isso que eu venho falar, eu venho-vos falar sobre mais uma farsa, mais uma mistificação de que os portugueses estão a ser vítimas, mais uma distração popular e no final rematarei dizendo que, afinal de contas, esta distração popular é do mal o menos, porque as outras de que somos vítimas são bem piores. Ora, vamos lá começar por o ponto principal. Neste momento temos o tribunal onde está a ser julgado o Rui Pinto, cercado por forças especiais da PSP, por snipers em cima dos edifícios, estão snipers escondidos, como nos filmes americanos. Houve até uma mudança de sala, aquela sala não se mostrou segura, porque podia haver um atentado, podia haver isto, podia haver aquilo. Há elementos da PSP vestidos à civil por todo o lado, inclusive nas saídas dos autocarros, nas paragens dos autocarros. Portanto, a palavra de ordem é: nada de mal pode acontecer a Rui Pinto. Rui Pinto está neste momento a ser protegido por todas as forças que o Estado português tem disponíveis. Está neste momento, portanto, a ser, digamos, o português mais valioso que existe. Bom, e muita gente está iludida a pensar que Rui Pinto é um herói e que vai acabar toda a corrupção em Portugal graças a ele, porque ele conseguiu destampar a caixa de Pandora. Portanto, todos os males de que padece Portugal vão ser resolvidos porque o Rui Pinto é um denunciante, ele próprio se considera denunciante, um whistleblower, um assobiador, e, portanto, ele trouxe a lume problemas de corrupção, contratos, negociatas entre várias entidades, clubes de futebol, até a própria Isabel dos Santos, negociatas, tudo. Ele tem acesso a tudo, entra em todo lado, como computador e ligação à internet. O amigo Rui Pinto faz o que quer e ainda lhe sobra tempo. Acontece, no entanto, o seguinte, que eu vos quero alertar, e já sei que vou ter aqui 300 comentadores a dizer que eu sou a pior pessoa do mundo. Mas depois, no final, daqui a 6 meses, esses mesmos viram dar-me razão, como é, aliás, o hábito. Chamo a atenção para as coisas antes de tempo, cai-me tudo em cima e depois dão-me razão no fim. Bom, não se iludam, porque estão a ser alvos de mais uma falácia, mais uma mentira, como as alterações climáticas e como o vírus. É tudo falso. E no caso do Rui Vírus, vou-vos explicar do Rui Pinto, vou-vos explicar porque é que é falso. É falso porque tudo quanto vos contam está assente numa mentira. Primeiro, o senhor, a ver se não me esqueço, eu apontei aqui umas coisas porque é tanta coisa e posso me esquecer. Rui Pinto, para trazer à luz os documentos a que vamos ter acesso ou não, porque, como veremos a seguir, eles são todos ilegais, mas para trazer aqueles elementos à luz, cometeu, diz o Ministério Público, 90 crimes. Mas logo aí há alguma coisa que está errada, porque 90 crimes, ao todo, bem, só entradas nos mails da PGR e nos documentos da PGR são 300. 300 é mais que 90. A não ser que o Ministério Público já esteja a preparar as coisinhas, como vamos ver a seguir, para que o amigo Rui Pinto apanhe só prisão no tempo que já cumpriu, que é sempre esta a lógica portuguesa. Portanto, o criminoso, como já esteve preso preventivamente X meses, vai apanhar uma sentença que é exatamente o número de dias que ele esteve preso, que é para não ver chatices. Okay? Ele já esteve preso, nisso não se lhe pode tirar, então vamos condená-lo àquilo e ele, pronto, fica preso e também não fica inocente. Mas vamos ver se isso vai acontecer, porque eu acho que não, neste caso acho que não. Neste caso eu acho que muita gente está enganada, a começar pelos comentadores todos de televisão que não têm informação jurídica. Eu também não tenho, é verdade, mas leio muito e sei do que se passou nos últimos
50, 60 casos mediáticos, porque uma das minhas paixões, para além da história, é também a investigação criminal. Também hei de escrever sobre isso um dia, se tiver tempo para isso. Segui o caso de Média desde o princípio, segui o caso de Joana, segui o caso do Rui Pedro, esses casos mais mediáticos de desaparecimentos que nunca foram resolvidos. Eu segui-os a par e passo, segui o caso do Pedro Dias, o assassino, o pseudo-assassino. Eu segui isso tudo, estudei isso tudo e é realmente um dos meus hobbies. Sobre as sentenças, muita coisa vai acontecer. Primeiro, o Ministério Público não pode garantir ao Rui Pinto uma sentença, porque quem faz a sentença é o juiz, ou um coletivo de juízes. E o Ministério Público não faz parte desse nem pode sugerir a um juiz, nem a um coletivo de juízes, um determinado tipo de sentença, como é óbvio. É claro que há sempre uma maneira de sugerir por portas travessas, mas se a coisa correr mal como espero, os juízes vão querer salvar a água do capote e não vão aceitar uma condenação pequena quando estamos aqui em presença de mais de 300 crimes. Não são 90, só a PGR são 300. Se uma pessoa assaltar uma casa uma vez é um crime. Se assaltar a mesma casa 2 vezes são 2 crimes. Se assaltar a mesma casa 300 vezes são 300 crimes, não é só um. Aqui alguém está a contar a história mal contada. Eles podem, em termos técnicos, dizer assim, é um crime só na forma reiterada. Está bem? Mas conta como um crime individual cada um deles. E a sentença tem que refletir que não foi um crime, foram 300 no caso da PGR. O que é que o Sr. Rui Pinto foi cheirar à PGR? Foi à procura de documentos comprometedores do Benfica? O que é que o Sr. Rui Pinto foi... Estou a fazer perguntas assim, por alto, para verem onde é que eu quero chegar. O que é que o Sr. Rui Pinto foi cheirar ao e-mail do juiz, o mais conhecido juiz, Carlos Alexandre, que andei? O que é que lá foi? Foi ver se encontrava documentos de futebolistas, provas de luvas por trás, ao e-mail do juiz? Bom, há coisas que não batem certo. O que é que ele foi tentar negociar com a Doyen, que levou com ele o tal Aníbal Pinto? Foi para quê? Foi para mostrar ao povo alguma coisa que o povo quisesse saber, ou que tivesse direito a saber? Claro que não. Portanto, amigo Rui Pinto cometeu realmente uma data de crimes, não sei se foram 90, se foram 300, se foram 390, mas que os cometeu, e por isso, e por eles ele terá que pagar. Alguém não está a contar bem a história. Para já, amigo Rui Pinto tem que ser condenado, e não é condenado a 16 meses de cadeia, não é, porque ele entrou na Procuradoria-Geral da República, isto é gravíssimo. Ele entrou nos e-mails de um juiz em funções do tribunal, não foi no e-mail privado dele, mesmo assim seria crime. Portanto, amigo Rui Pinto cometeu tantos crimes, mas tantos crimes, para conseguir acesso aos documentos, que mais tarde se verá se são verdadeiros, se são falsos, e se podem ser utilizados ou não, e eu adianto já que não, porque essas provas foram conseguidas não depois do mandato do juiz, mas foi por ele próprio. Ele roubou, ele assaltou uma casa para tirar provas, portanto, mesmo que essas provas sejam verdadeiras, o modo a como ela chegou é ilegal, e portanto essas provas têm que ser rasgadas, não valem nada. E é claro que o Presidente do Benfica já percebeu isso há muito tempo, tem bons advogados, é claro que toda essa gente, e estão-se a rir. O Presidente do Benfica e os amigos todos que eventualmente sejam implicados nas histórias que o povo está ávido para conhecer do Rui Pinto, ele está farto de se rir, porque tudo quanto vier a lume, e se vier a lume é mais um crime, essas provas que foram conseguidas de forma ilegal valem bola, valem zero. Então para que é que servem? Servem só para um objetivo. Para a Polícia Judiciária agarrar naqueles indícios, que são apenas indícios, nunca constituíram prova em tribunal porque elas são ilegais, agarrar naqueles indícios e iniciar uma investigação sobre esses indícios. Mas reparem, quando esses indícios vieram a lume, desde esse momento até à data de hoje, passaram meses. As pessoas implicadas, se de facto cometeram aqueles crimes, tiveram tempo mais do que suficiente para eliminar essas provas todas. Portanto, eu não acredito que nem o Luís Filipe Vieira, nem qualquer outra pessoa que esteja eventualmente implicada nesses crimes ou nesses alegados crimes, não tenha feito alguma coisa no sentido de eliminar todos esses documentos. Portanto, isto vai dar bola. Ou seja, o que é que eu vou prever? E agora é que toda a gente me vai cair em cima. O que é que eu vou prever? Esqueci-me aqui de uma data de coisas, mas também não interessa. O que é que vai acontecer? O que é que eu vou prever? O seguinte: Rui Pinto prometeram-lhe que ia só passar aqueles poucos meses de cadeia, portanto já os passou, iria ser só condenado a isso e depois saírem à liberdade. Eu não acredito. Ele vai apanhar entre 6 a 10 anos de cadeia efetiva. Vamos fazer uma média. 8, ok? Guardem este vídeo. Eu vou prever que ele vai apanhar 8 anos de cadeia efetiva.
dado a gravidade dos crimes de que ele é acusado e que são todos provados porque ele próprio já os confessou. Também não é suficiente, eu bem sei. Mas ele confessando já é 95%. Ele confessou aquilo. Se ele confessou aquilo, não pode agora dizer que não entrou indevidamente nas caixas de correio da Procuradoria-Geral da República, aqui além no Benfica e tal. Não pode agora dizer que não. Agora ele vem dizer, não, eu fiz isso para fazer bem público, para que toda a gente soubesse. Não, não é esse o processo. O processo seria então, se ele acedeu àquilo, para já isso já é crime. Mas se não os divulgasse, não era um crime tão grave. Chegava ao pé da Polícia Judiciária, da Procuradoria-Geral da República, e disse, olha, meus caros amigos, eu tenho aqui 10 discos encriptados que mostram que há estas corrupções assim, daquela maneira, milhares delas, ok? Portanto, se os faz favor, tomem lá, eu dou-vos isto, ou até arranjava maneira de os dar sem dizer que era ele, porque se disser que é ele, está na mesma a incorrer num risco de crime, porque ele não pode ter acesso àquilo. Ele, ao ter acesso àqueles documentos, ele está a cometer um crime. Ponto final. Isto é que as pessoas têm que saber. Ele vai ter que ser condenado de uma maneira ou de outra. E não vai ser condenado a 16 meses. Não, vai ser condenado a anos. Porque os juízes, no reta final, quando perceberem, e eu acho que até já perceberam, mas os jornalistas ainda não, e o povo muito menos, quando os juízes perceberem que têm que o condenar de acordo com o que está no Código Penal, caso contrário, vem a inspeção sobre eles e eles é que entram na corda bamba, eles é que vão ser depois acusados de protecionismo, o juiz não tem mais nada que fazer, é acusá-los de acordo com o que está no livro. By the book. E by the book, com aqueles crimes todos, aquilo até seria mais de 16 anos. Mas vamos imaginar que são só 10, eles depois vão ter um incúmulo jurídico e tal, e vão apelar para não sei o que, vão fazer uma sentença de 5.000 páginas e no final vão ter que o condenar. Pelo menos, por baixo, a 6 anos. Mas eu digo já, vão ser 8, que é entre 6 e 10. Ok? E o povo vai ficar todo muito indignado, porque a justiça é corrupta, porque a justiça está comprada, por isto e por aquilo. Bom, quanto à segunda parte, que é outro processo, não tem nada a ver com este, de análise dos documentos que o Rui Pinto ilegalmente conseguiu, não é? Que agora desencriptou os discos, quanto a isso também vou já avançar o que é que isso vai dar. Vai dar bola, como disse há pouco, porque esses documentos foram todos conseguidos de forma ilegal. E a lei é bem clara. Provas, documentos, indícios, seja o que for, conseguidos de forma ilegal, valem 0. Portanto, não se deixem enganar, meus caros, que isto vai ser, o resultado vai ser este. Rui Pinto, 6, Benfica, 0. Benfica, quem diz Benfica, diz Isabel dos Santos, diz tudo que lá aparecer. Aquilo é tudo treta. Aquilo é tudo inválido, ok? Portanto, nós agora vamos estar mais 2, 3 meses distraídos com o Rui Pinto e com o processo. Vão ficar muito indignados no final, guardem este vídeo, vão ficar muito indignados no final, daqui a meia dúzia de meses, porque o resultado vai ser Rui Pinto condenado e tudo o resto absolvido. Mas a lei é lei e não pode ser de outra maneira. Ninguém pode entrar em casa alheia para roubar documentos e depois pô-los na praça pública. Não pode. É ilegal. É ilegal entrar em casa alheia, é crime. E depois agarrar nestes documentos e pô-los em praça pública é outro crime. Não foram conseguidos de forma legal. Percebem isto ou não? Bom, para terminar, ainda bem que vamos andar agora durante uns meses distraídos com isto, porque pelo menos são mais meia dúzia de meses que não andamos aterrorizados com o vírus e com o vírus do medo, porque o único vírus que existe mesmo a sério, o que está a matar milhares de pessoas, não é o Covid, é o medo, o vírus do medo. A ver se afastamos o vírus do medo, quanto mais não seja com o processo do Rui Pinto. Ganda Rui Pinto. Obrigado.